Se te dissessem que um dos alimentos mais presentes no seu dia a dia pode ser o maior sabotador da sua saúde, você acreditaria? Pois bem, o pão, querido por muitos, pode ser um grande vilão disfarçado de mocinho. Parece exagero, mas a verdade é que, ao eliminá-lo por apenas uma semana, mudanças significativas começam a acontecer no corpo. Do alívio do inchaço à perda de peso rápida, os benefícios são tão palpáveis que podem transformar a sua relação com a alimentação para sempre. O que ninguém te conta é que o pão vai muito além de ser um simples carboidrato. Ele pode ser o gatilho para a inflamação no corpo, para a energia em baixa e até para aquele incômodo na digestão que parece nunca ir embora. A boa notícia? Não precisa de fórmulas mágicas nem mudanças drásticas. Uma decisão simples pode ser o ponto de partida para melhorar sua saúde e sua qualidade de vida. Está pronto para entender por que parar de comer pão é muito mais do que uma moda passageira? Prepare-se para descobrir verdades que podem mudar sua rotina e oferecer a você uma sensação de bem-estar que talvez nem soubesse que estava faltando. Se você já acordou com aquela sensação de estar carregando um balão cheio na barriga, sabe como o inchaço e a retenção de líquidos podem ser desconfortáveis. Parar de comer pão pode ser uma solução inesperada e eficaz. A alta quantidade de sódio e carboidratos refinados presente em muitos pães estimula a retenção de água no corpo. Ao eliminar esse hábito, o corpo começa a liberar o excesso de líquidos, aliviando o inchaço. Experimente incluir alimentos ricos em potássio, como abacate e banana, para potencializar ainda mais esse efeito desintoxicante. Além disso, cortar o pão pode ajudar a evitar os picos de glicose que frequentemente contribuem para a inflamação, uma das causas do inchaço. Quando o corpo não precisa lidar com os altos e baixos causados pelos carboidratos simples, ele trabalha em equilíbrio. É como ajustar as cordas de um violão que estavam desafinadas. A harmonia volta e você se sente mais leve. Combine isso com o hábito de beber água com limão pela manhã e os resultados podem ser surpreendentes. E o mais interessante é que essa mudança pode gerar benefícios imediatos. No terceiro dia sem pão, muitas pessoas relatam sentir as roupas mais folgadas. Parece mágica, mas é ciência. À medida que o corpo desincha, você começa a notar os primeiros sinais de perda de peso rápida e um bem-estar renovado. Essa é só a porta de entrada para outras transformações, como veremos adiante. Quantas vezes você já sentiu aquele cansaço inexplicável depois de comer, como se a energia fosse drenada do seu corpo? Esse fenômeno, conhecido como coma alimentar, é muitas vezes causado pelos carboidratos refinados do pão. Quando você substitui o pão por alternativas mais saudáveis, como ovos, abacate ou uma porção de frutas com oleaginosas, seus níveis de energia passam por uma verdadeira revolução. É como trocar uma bateria descarregada por uma nova. O corpo responde com mais disposição e clareza mental. Outro ponto fascinante é como essa mudança impacta sua produtividade. Sem os picos e quedas bruscas de glicose no sangue, um efeito clássico de dietas ricas em pão, a energia flui de maneira estável ao longo do dia. Imagine conseguir trabalhar, estudar ou até mesmo brincar com as crianças sem aquela sensação de esgotamento às 3 da tarde. Comece experimentando um café da manhã com ovos mexidos e espinafre. Você verá a diferença na primeira semana. E tem mais. Ao eliminar o pão, muitas pessoas relatam um aumento no humor e na motivação. O corpo, ao receber alimentos mais nutritivos, otimiza a produção de serotonina, conhecida como o hormônio da felicidade. Essa sensação de bem-estar é apenas o início, pois ela abre caminho para mudanças ainda mais profundas na sua saúde e qualidade de vida. Se o seu intestino pudesse falar, ele provavelmente diria: "Obrigado por dar um tempo do pão." Muitas vezes, o consumo exagerado de pão, especialmente os feitos com farinha refinada, sobrecarrega o sistema digestivo. Isso acontece porque esses alimentos têm baixo teor de fibras e podem contribuir para o acúmulo de resíduos no intestino. Quando você opta por uma dieta sem pão, seu corpo começa a funcionar como uma máquina bem lubrificada, promovendo movimentos intestinais mais regulares e eficientes.
Experimente incluir sementes de chia ou linhaça no café da manhã para dar aquele empurrãozinho extra. Além disso, é importante considerar o impacto do glúten, presente na maioria dos pães. Mesmo quem não tem intolerância diagnosticada pode sentir desconfortos como gases, inchaço e má digestão ao consumi-lo em excesso. Ao tirar o pão do cardápio, você dá um tempo ao sistema digestivo, permitindo que ele funcione sem obstáculos. E sabe aquele desconforto constante que parece não ter solução? Muitas vezes, ele desaparece junto com o pão. Pessoas que adotam uma dieta sem pão relatam menos azia, menos refluxo e uma sensação geral de bem-estar abdominal. Mas isso é só o começo. À medida que o sistema digestivo se fortalece, outros benefícios, como a perda de peso rápida, começam a aparecer. Quando se fala em perder peso, a ideia de cortar o pão pode ser mais poderosa do que parece. O pão, especialmente o refinado, está entre os vilões das dietas para quem busca resultados rápidos. Seu alto índice glicêmico faz com que o corpo produza mais insulina, o que, por sua vez, facilita o armazenamento de gordura. Ao parar de comer pão, você dá um descanso ao seu metabolismo, permitindo que ele queime gordura de maneira mais eficiente. Além disso, quando a ingestão de carboidratos refinados diminui, a fome também tende a diminuir. Isso acontece porque os picos de insulina, que geram mais apetite, são minimizados. Sem aqueles ataques de fome, a alimentação se torna mais controlada e o processo de emagrecimento se torna bem mais fácil. Experimente substituir o pão por frutas, iogurtes e sementes, e você notará que o desejo de comer o tempo todo vai diminuir drasticamente. E sabe o que é mais interessante? Muitas pessoas relatam que, ao eliminar o pão, os números na balança começam a cair de maneira surpreendente. Não é magia, é fisiologia. A perda de peso rápida se torna possível quando o corpo não fica mais sobrecarregado com os carboidratos do pão. Pouca gente percebe, mas muitos problemas crônicos de saúde estão ligados à inflamação no corpo. E o pão, principalmente os feitos com farinhas refinadas, pode ser um gatilho silencioso. Quando você tira o pão da dieta, o corpo tem a oportunidade de entrar em um estado de reparo natural, reduzindo processos inflamatórios que afetam desde as articulações até a pele. Além disso, o glúten, um componente comum do pão, pode ser uma fonte de inflamação, mesmo para quem não tem alergia ou intolerância severa. Muitas pessoas percebem uma melhora significativa em dores musculares, cansaço crônico e até mesmo enxaquecas ao adotar uma dieta sem pão. Combine isso com alimentos anti-inflamatórios, como cúrcuma, gengibre e azeite de oliva, e os benefícios se tornam ainda mais visíveis. O corpo começa a agradecer com mais energia e menos desconforto. E o mais fascinante é que essa redução da inflamação não apenas melhora como você se sente, mas também como você se vê. A pele fica mais radiante, as olheiras diminuem e até aquele cansaço matinal parece coisa do passado. Tudo isso reflete um corpo mais equilibrado e saudável, pronto para continuar recebendo mudanças positivas. Você já percebeu o poder que pequenas mudanças podem ter na sua vida? Parar de comer pão por uma semana pode parecer algo simples, mas os resultados vão muito além do que você imagina. Que tal experimentar e ver por si mesmo como seu corpo reage? Imagine acordar sem inchaço, sentir sua energia lá no alto e perceber que seu jeans favorito está mais confortável. Você está a um passo de transformar sua saúde e, quem sabe, sua relação com a comida. Agora, a pergunta que fica é: está disposto a dar esse pequeno passo por você mesmo? Será que não vale a pena tentar e observar todas essas melhorias acontecendo? Essa é a sua chance de dizer adeus aos desconfortos e abrir espaço para o bem-estar. Comece hoje, veja os resultados e compartilhe sua experiência. Vamos juntos nessa jornada de transformação. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você continua recebendo dicas valiosas para cuidar do corpo, da mente e da saúde. E lembre-se, sua mudança começa com uma simples decisão. Então, vamos lá?